Boa noite a todos. Queremos saudar também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, dar a nossa boa noite a todos vocês e convidá-los para abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos do verso 12 até o capítulo 2, verso 4. É uma porção um pouco mais longa, mas que ela forma uma unidade e nós não queremos quebrar esse bloco. E o assunto de Paulo aqui é um assunto que parece pouco espiritual, nada teológico. Paulo está simplesmente explicando por que é que ele mudou de planos. Ele tinha prometido que iria visitar a igreja de Corinto, a caminho da Macedônia, depois mandou dizer que ia visitar na ida e na volta. Aí foi uma vez, não foi a segunda, escreveu uma carta meio que pesada, e aí o pessoal da igreja estava achando que ele estava procedendo com leviandade, que tinha duas palavras e, enfim, Paulo escreve, o que nós vamos ler aqui é a defesa de Paulo, né, de que ele não agiu com leviandade, mas que ele tinha razões e propósitos quando ele acabou sem cumprir os planos que havia a princípio estabelecido. Quando eu estava estudando essa parte aqui, né, eu fiquei pensando, né, puxa vida, né, a gente costuma ler Paulo, a carta como aos Romanos, por exemplo, que cada linha está tratando de um tema teológico assim, profundo e tudo mais. De repente a gente cai em 2 aos Coríntios, onde ele está se justificando porque é que não fez uma visita, não é? E mesmo assim, Paulo, apesar de ser uma coisa que parece trivial, não é, pouco espiritual, uma coisa assim do dia a dia, ainda assim Paulo, ele não consegue dar essas explicações sem tocar na questão teológica. Então acaba sendo também sendo uma fonte de muitas lições preciosas para nós, práticas e teológicas, e eu espero que o estudo nessa noite contribua para isso. Vamos ler então do verso 12 até o capítulo 2, verso 4. A nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com essa confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Essa é a passagem
e o contexto dela eu já coloquei para vocês. Resumindo, na mensagem anterior, nós vimos como Paulo explicou à igreja de Corinto a razão dos seus sofrimentos, que estavam sendo usados como desculpa pelos seus inimigos para dizer que Paulo não era um homem de Deus. Como é que um homem de Deus apanha em todo lugar, é rejeitado pelos seus compatriotas, é preso em cada cidade, é expulso na base de pedrada? Como é que essa pessoa pode ser de Deus? Paulo então explica que os sofrimentos que ele passa por conta do Evangelho são usados por Deus para moldá-lo e fazer dele um instrumento para abençoar outras pessoas. Foi isso que nós vimos na última mensagem. Aqui Paulo está rebatendo outra crítica da igreja de Corinto, que era a leviandade ou a falta de consideração pelo fato dele ter mudado pelo menos 2 vezes os planos que ele tinha de visitar a cidade e estar com os irmãos lá da igreja. E Paulo responde aqui, em primeiro lugar, fazendo uma declaração geral da sua integridade. Ele não é um homem de 2 palavras, ele não é uma pessoa que é leviana nas suas decisões, e ele pode apelar para o seu testemunho. Especialmente os coríntios eram testemunhas da integridade do apóstolo Paulo durante o tempo que ele esteve lá. Esse é o primeiro ponto, essa declaração geral da sua integridade, que está aí nos versos de 12 a 14. São 3 pontos aí nesses versículos. O primeiro é que os coríntios eram primeiro é que Paulo tinha a consciência tranquila de que ele tinha vivido nesse mundo de maneira íntegra, com santidade, com sinceridade da parte de Deus e não com sabedoria humana. Está aí no verso 12. A nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus e não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. O que ele está dizendo aqui é que a consciência dele está tranquila. Isso inclusive era uma glória para ele, que ele tinha consciência tranquila de que ele tinha vivido nesse mundo, ou vinha vivendo nesse mundo com santidade, ou seja, uma vida que era marcada pela pureza de intenções e de atitudes, uma vida no caminho de Deus, sinceridade, ou seja, com transparência, não tinha motivos ocultos, o que ele sentia, o que ele pensava, ele dizia, não tinha disfarçatez, e não com sabedoria humana. E isso ele vai voltar no capítulo 2, verso 17, a gente vai chegar lá. Sabedoria humana é o que ele vai chamar mais adiante, aquela capacidade que as pessoas têm de distorcer a verdade de Deus com propósitos errados. Paulo diz: eu estou com a minha consciência tranquila de que minha vida nesse mundo não é marcada por esse tipo de procedimento, para enganar as pessoas, mas pela santidade de vida e pela transparência e sinceridade, e especialmente para vocês. Veja aí o final do verso 12. Por que ele está dizendo isso? Porque Paulo passou pelo menos 3 anos na cidade de Corinto. Aqueles irmãos conheciam o apóstolo Paulo, o labor do apóstolo Paulo. Eles, de todas as pessoas, eram os que mais poderiam confirmar isso que Paulo está dizendo. Ele diz: minha consciência está muito tranquila, e vocês podem confirmar que o que eu estou dizendo é verdade. Eu sempre fui íntegro com vocês, eu sempre disse a verdade com vocês. Eu não sou uma pessoa de 2 palavras, as minhas intenções sempre foram claras. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que isso que Paulo era na sua maneira de viver, ele também era nas cartas que escrevia. Verso 13: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além daquelas que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Paulo já tinha escrito uma primeira carta para os coríntios, que se perdeu. A gente sabe dessa carta porque ele menciona na que é chamada de 1 aos Coríntios, que na verdade é a segunda. Então, em 1 aos Coríntios 5, ele fala de uma primeira carta que ele escreveu. Nessa primeira carta que ele escreveu, Paulo estava orientando a igreja a não se associar com gente que não andava de acordo com os caminhos de Deus. Depois ele escreveu uma segunda carta que entrou para a Bíblia como sendo 1 aos Coríntios.
Depois, Paulo escreveu uma terceira carta, que ele vai mencionar aqui, que foi uma carta pesada, depois dessa visita que ele fez, que foi uma visita penosa, uma carta que trouxe consternação para Paulo escrever e também para os coríntios lerem, e finalmente ele vai escrever a quarta carta, que é essa que nós estamos estudando, que entrou com o nome de 2 aos Coríntios. Então, Paulo já, quando ele diz essas palavras aqui no verso 13, nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, já é a terceira correspondência que ele está mandando para a igreja de Corinto. E o que ele está dizendo é o seguinte: o que eu escrevo é o que eu quero dizer mesmo. Aqui, ó, nenhuma outra coisa escrevo além daquilo que vocês leem e compreendem. Ou seja, não tem segundas intenções, vocês não têm que ler nas entrelinhas. Eu não estou mandando recado com as minhas cartas. Aquilo que vocês leem é aquilo que eu estou querendo dizer. Tal como eu sou na minha vida, verso 12, não é? Eu também sou quando escrevo. Ou seja, completamente transparente, íntegro, verdadeiro, não mando recado, não estou escrevendo uma coisa e significando outra. E eu espero que vocês, quando leiam minhas cartas, vocês compreendam o que eu estou dizendo. Então esse é o segundo ponto de Paulo. Veja, ele está primeiro querendo provar ou demonstrar a integridade dele, que ele não é uma pessoa de duas palavras, ele não é falso com as pessoas, que ele é completamente transparente, que seus motivos são corretos. Ele apela para a consciência, para o testemunho dos coríntios, e agora diz: as minhas cartas é do mesmo jeito, o que você lê é o que eu penso. Eu não estou mandando recado para vocês com as cartas que eu mando. E a terceira coisa, Paulo diz aí no verso 14, ele esperava que os coríntios reconhecessem isso, a integridade de Paulo na vida, no ministério e nas cartas, e que se gloriassem em Paulo. Gloriasse aqui é no bom sentido, né? Pudesse dizer assim: Deus, nós te agradecemos que o Senhor nos deu um missionário, nos deu um pastor como o apóstolo Paulo. Veja como é que Paulo argumenta no verso 14. Ele diz assim: como também já em parte nos compreendestes. Ele tinha dito no verso 13: espero que vocês compreendam as coisas que eu escrevo. Aqui no verso 14 ele diz: como também já em parte vocês me compreenderam, já entenderam como eu sou, que somos a vossa glória. Quando ele diz isso, né, que ele diz nós somos a vossa glória, ele está falando dele, né? Vocês já compreenderam que eu sou motivo de glória para vocês. E em vez de vocês ficarem pensando outras coisas de mim, na realidade, vocês deveriam estar agradecendo a Deus, porque Deus deu a vocês a oportunidade de serem ministrados por mim. Paulo não está sendo nem um pouquinho vaidoso. A gente tem que lembrar que humildade não é você diminuir aquilo que você sabe que você é. Então, quando alguém chega, por exemplo, para você e diz assim: você é um excelente professor, e você sabe que você é, não é humildade você dizer assim: não, que nada, eu não sou nada disso. Não. Humildade não é você negar os seus dons, mas é você reconhecer os dons, mas saber que aquilo que você é, foi Deus que lhe deu. Então, é esse o caso de Paulo aqui, quando ele diz: eu sou a glória de vocês. Ele não está sendo vaidoso, ele está sendo humilde. Ele sabe que ele é a glória dos coríntios, mas é somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, da próxima vez que você receber um elogio, aceite, né? Se o elogio é verdadeiro, você diga amém, obrigado, né? Mas só pela graça de Deus mesmo, né? Então, não é humildade você negar aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida e tem capacitado a você. Então, por isso que Paulo diz aqui: vocês já compreenderam que eu sou a glória de vocês, quer dizer, o privilégio que vocês têm de me ter, né, como o pastor de vocês, o pregador de vocês e tudo mais. E aí ele diz, no final do verso 14: como igualmente vocês são a minha glória no dia de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, lá no dia quando Cristo voltar, no dia do juízo, quando todos comparecerem diante do Senhor Jesus, então Paulo dizendo: eu vou me gloriar em vocês, e vou dizer: eu me alegro com essa igreja, eu agradeço a Ti, Senhor Jesus, por essa igreja, por esse povo, que eu tive o privilégio de ministrar, de ser instrumento para a salvação. Então, o que Paulo está dizendo é assim: da mesma forma que no dia do juízo eu vou me gloriar de vocês, vocês então se gloriam de mim. Por quê?
porque eu nunca tratei vocês de maneira errada. Aí volta ao ponto. Vocês sabem, eu me portei de maneira santa, de maneira íntegra, não com sabedoria humana, da forma como eu vivia, eu também escrevo, compreendam isso, e naquele dia, o dia do juízo, eu vou me gloriar em vocês, e vocês se gloriam em mim. Ou seja, aqui nessa parte, Paulo faz essa declaração geral da integridade dele, né? Da sinceridade dos motivos dele. Infelizmente, às vezes é necessário a gente fazer isso, porque às vezes os motivos, as intenções e os atos, especialmente dos líderes, eles são questionados. Eles são questionados por pessoas que não sabem todos os fatos, que não conhecem todas as coisas e que muito menos não conhecem a mente e o coração. E de fato, às vezes, algumas atitudes e algumas decisões que a liderança toma, elas podem parecer estranhas para quem está fora, para quem não sabe todos os motivos e todas as coisas. E por isso que às vezes é importante que o líder ou os líderes, eles venham à frente, como Paulo está falando aqui, e ele se explique, né, e diga e manifeste a verdade para que as pessoas possam compreender. Algumas pessoas questionam porque questionam mesmo, né, e está no direito de fazer isso. Em algumas há malícia, em outras não. Então, por amor daquelas que questionam sem malícia, a liderança deveria prestar contas das decisões e dos motivos pelos quais determinadas escolhas foram feitas que afetam a vida da igreja. Bom, na segunda parte do que eu li para vocês, aqui estamos na 2 Coríntios, capítulo 1, de 15 a 24, Paulo defende a sua integridade na mudança dos planos de viagem, que é a razão disso aqui. O ponto é que Paulo havia prometido na segunda carta, que é a primeira, que ele iria visitar os coríntios uma vez. Então veja aí comigo, é só voltar a página um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 16. Voltar uma ou duas páginas, você já está lá. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 5. Paulo diz, ele tinha dito, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Lembrando que Corinto era a capital da província da Macedônia. Paulo tinha que passar por aquela região, ele disse, eu vou passar pela Macedônia, então eu vou pousar aí com vocês, na cidade de Corinto. E bem pode ser que convosco me demore, e minha visita não vai ser curta, ele está dizendo, né? Ou mesmo passe o inverno. Inverno era o quê? 3, 4 meses por aí? Talvez eu passe o inverno com vocês, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Então ele diz, olha, meu plano é, eu vou para Macedônia, vou ficar aí com vocês uns 4 ou 5 meses, e depois vocês me encaminham nas viagens que eu tenho que fazer. Encaminhar seria apoiar financeiramente, em orações, moralmente, encorajar, não é, para que Paulo continuasse seu trabalho missionário. Verso 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então, esse foi o plano inicial, né, que Paulo escreveu para eles, dizendo, olha, eu vou passar algum tempo com vocês, e daí vocês vão me mandar para os outros lugares que eu tenho que ir. Só o que aconteceu? Confiado no amor dos coríntios e na estima que Paulo pensava que os coríntios, a igreja tinha por ele mudou para fazer não uma visita, mas 2. O plano agora, depois de ter escrito isso, ele mandou dizer que na verdade ele ia passar por lá, ficar lá um tempo, ia mais para frente e na volta ia fazer outra visita, ou seja, em vez de uma visita na ida, ele ia fazer 2 visitas, uma na ida e depois outra na volta, que é o que ele diz aqui nos versos 15 e 16. Com essa confiança, agora estou em 2 Coríntios, vamos agora para 2 Coríntios, né? Capítulo 1, agora versos 15 e 16. Foi com essa confiança, a confiança é o que ele disse no verso anterior, né? De que ele é a glória dos coríntios, pelo menos ele pensava que era, né? Então, com essa confiança de que vocês se gloriam em mim, que vocês têm prazer e alegria em mim, eu resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesses um segundo benefício, ou seja, em vez de uma vez,
duas. O segundo benefício: e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco. Está vendo o plano aqui, como mudou? Não é? Eu primeiro vou para vocês, e depois na volta me encontro de novo com vocês, porque eu quero que vocês tenham dois benefícios, né? No primeiro, quando eu estiver aí, que vocês vão desfrutar da minha presença, e Paulo era confiado, né? E na volta, né, que vocês vão desfrutar da minha presença uma segunda vez, porque afinal eu sou a glória de vocês e vocês são a minha, né? Então ele está confiado que os coríntios iriam receber bem aquele plano, e ele mandou avisar, né? E o que é que aconteceu? No final, ele acabou não voltando lá a segunda vez. O que é que aconteceu? Ele foi a primeira vez, e essa visita que ele fez foi uma visita extremamente penosa. Havia críticas na igreja, ele deve ter sido mal recebido, o ambiente deve ter ficado tenso, e aquele clima de bom relacionamento entre pastor e igreja foi por água abaixo. Os coríntios devem ter reclamado muito da primeira aos Coríntios, onde Paulo corrige uma série de coisas. A gente estudou primeiro aos Coríntios, né? Paulo corrige problemas doutrinários, problemas morais, problemas de relacionamento. Os coríntios parece que não receberam muito bem essa carta, e aproveitaram que Paulo estava lá e já foram dizendo assim: você pensa que é quem? Não é? Que manda uma carta daquela, corrigindo a gente, e a coisa ficou feia. O resultado é que a segunda visita não aconteceu. Paulo fez só a primeira, foi uma visita triste, e ele então resolveu não voltar lá. Em vez disso, ele mandou uma carta, e essa carta é uma carta pesada. Era uma carta em que Paulo toma uma postura de líder da igreja mesmo, como pai espiritual deles, e pegou pesado mesmo entre os coríntios. Veja o que diz o verso 17. As críticas, não é? Ora, determinando isso, de que ele iria duas vezes, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Porque essa era a crítica que ele estava recebendo a princípio, né? Que você disse que vinha uma vez, depois disse que vinha duas, depois acabou vindo uma só. Afinal, Paulo, né, que tipo de homem é você que faz planos, muda de planos, você não leva em consideração a gente? Você disse que vinha passar o inverno aqui, o irmão João já tinha preparado o apartamento, fulano de tal já tinha cevado um bezerro e tal, como é que é isso, né? Paulo pergunta então: será que eu agi com leviandade? Será que eu deliberei segundo a carne? Será que em mim há simultaneamente o sim e o não? Olha a defesa que ele faz a partir do verso 18. A defesa dele foi o seguinte: vocês se lembram o evangelho que eu prego? O evangelho que eu prego não é sim e não. Ele é, quando ele é sim, e quando ele é não, ele é não. Em outras palavras, uma pessoa que prega esse tipo de mensagem seria o tipo de pessoa que se comporta diferente? Esse é o argumento de Paulo. Ele apela para a sua pregação, dizendo aqui, verso 18: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque Deus é fiel, ou seja, quando Deus diz uma coisa, ele segue naquele rumo o tempo todo, ele não muda. Então esse é o Deus que eu prego. Verso 19: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, que eram os dois auxiliares que estavam com Paulo quando ele foi lá a primeira vez, Cristo não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Então o evangelho que eu preguei para vocês, eu, Timóteo e Silas, foi o evangelho do Cristo, em quem sempre há o sim. Em Cristo não há sim e não ao mesmo tempo, mas o sim de Deus. Verso 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim.
porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. O que Paulo está dizendo é que o evangelho que ele pregou é de que todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus Cristo. Tudo que Deus prometeu, ele cumpre por meio de Jesus Cristo. Em Cristo todas as promessas têm o amém de Deus. Amém quer dizer assim seja. Ora, se essa é a minha mensagem, se esse é o evangelho que eu preguei, vocês acham que eu me comporto de forma diferente, como se em mim estivesse o sim e o não ao mesmo tempo? Eu sou um homem de uma só palavra. Se eu mudei, é porque houve uma razão, houve um propósito. Não foi com leviandade que essas coisas aconteceram. Verso 21. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ou seja, esse Deus desse evangelho que eu prego é o mesmo Deus que, aí ele diz 4 coisas: é o Deus que me confirma com vocês, que me ungiu para pregar o evangelho para vocês. Verso 23, também nos selou com o Espírito Santo e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, esse Deus, cuja palavra é sempre sim em Cristo Jesus, é o mesmo Deus que me separou, ungiu, confirmou e selou para que eu fosse apóstolo de vocês, pregador entre vocês e ministro do evangelho entre vocês. Como é que em mim vai ter sim e não? Como é que eu sou um homem de 2 palavras? Porque a mensagem que eu prego é uma mensagem só. Eu não adulterei essa mensagem. Eu não agi com sabedoria humana. Ele vai voltar para isso no capítulo 2. Eu não torci o evangelho. Eu não manipulei o evangelho. Então sempre fui verdadeiro. Portanto, vocês deviam confiar que as minhas decisões, elas são decisões verdadeiras. E agora, a partir do verso 23, ele explica por que ele não foi a segunda vez. Primeiro ele preparou o terreno todo, né? Porque ele está achando que as suspeitas dos coríntios não são fundadas, porque eles tinham um exemplo da vida de Paulo. Você conheceu a pessoa, conviveu com a pessoa, sabe que a pessoa é íntegra, sempre agiu com verdade. Se você vê alguma coisa naquela pessoa que parece destoar, antes de você assumir que aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, você deveria ao menos conversar com a pessoa, porque o que você conhece daquela pessoa não bate com aquela decisão. Mas os coríntios já estavam julgando o apóstolo Paulo de que ele era leviano, apesar do tempo que ele passou lá, da mensagem que ele pregou lá e das cartas que ele tinha mandado. Então, por isso que Paulo primeiro, ele rebate os pressupostos, né? E aqui finalmente no verso 23 ao capítulo 2, verso 4, ele dá as 2 razões pelas quais ele não voltou a Corinto na segunda vez anunciada. A primeira razão é que ele queria poupar os coríntios de serem disciplinados por ele. Verso 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar é que não voltei ainda a Corinto. Aquela segunda vez que ele disse que ia voltar e não voltou. Ele disse, eu só não voltei porque eu queria poupar vocês. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele era apóstolo de Jesus Cristo. Ele tinha autoridade da parte de Deus, não somente para pregar o evangelho e plantar igrejas, mas para entregar pessoas a Satanás, rebeldes, disciplinar pessoas. Um exemplo que ele tinha feito está lá em 1 Coríntios 5. Você quer voltar comigo aí? 1 Coríntios capítulo 5. Tinha um caso lá em Corinto de um membro da igreja que estava vivendo com a mulher do seu pai, vivendo com a madrasta, né, sexualmente, e a igreja de Corinto não tinha feito nada. Aí Paulo usou da autoridade dele, capítulo 5, verso 3 da primeira carta. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tal era a autoridade do apóstolo Paulo. E ele sentiu que se ele fosse voltar para Corinto, depois daquela visita triste, ele ia ter que fazer a mesma coisa com a igreja. Disciplinar a igreja em massa. Entregar a Satanás, fazer coisas
terríveis da parte de Deus contra a igreja. Mas ele não queria fazer isso, tal o amor que ele tinha por aquela igreja. E pensa numa igreja complicada, e parece que era que Paulo mais tinha paciência, era exatamente essa igreja de Corinto. Então ele diz: foi para poupar vocês que eu não fui a segunda vez. Aí ele acrescenta no verso 24: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Eu não queria ir aí, diz o apóstolo Paulo, e fazer o que eu acho que deveria ter feito, porque isso vai entristecer vocês, iria entristecer vocês muito, e eu não tenho domínio sobre a fé de vocês, mas eu sou cooperador da alegria de vocês. Quer dizer, o meu ministério é fazer com que vocês se alegrem sempre no Senhor, que vocês cresçam no Senhor, e uma visita minha aí a vocês não ia dar certo, não ia ser bom, ia ser mais sério do que a primeira visita que eu fiz. Então esse é o primeiro motivo. O segundo é que Paulo não queria ter que passar outra vez pela tristeza que ele passou da primeira visita. Capítulo 2, verso 1 até o verso 4. Ele diz aqui, olha: a primeira visita já foi muito penosa. Verso 1: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Quando eu tive aí a última vez, foi só tristeza, conflito, discussão, nós não chegamos num acordo, saí daí com o coração pesado. Então eu tomei uma decisão: eu não vou me encontrar outra vez com vocês em tristeza. Se for para a gente se entristecer de novo, eu não volto na igreja, diz ele. A segunda vinda, se eu fosse aí, seria pior, e não ia ficar ninguém para alegrar o meu coração. Veja o que ele diz, olha, no verso 2: porque se eu entristeço vocês, quem vai me alegrar, senão aquele que já está entristecido por mim? É como se ele dissesse: vocês são a alegria do meu coração. Se eu vou aí e eu entristeço vocês, quem que vai me alegrar? Se eu entristeço, quem me alegra? Paulo, ele tem esse jeito de inverter as coisas, como se ele coloca a responsabilidade sobre ele, mas de um jeito que todo mundo que está lendo está sabendo que a responsabilidade é dos coríntios. Está dizendo: olha, eu não fui ainda aí porque eu quero poupar vocês, e eu não quero tirar a alegria de vocês, porque vocês são a minha alegria. Essa é a razão. Vejam o amor e a preocupação desse homem, em que ele está justificando porque é que ele não tinha voltado lá para a igreja. Em vez disso, ele resolveu escrever uma carta, que foi uma carta difícil de escrever. Verso 3: e isso escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Essa carta que Paulo escreveu tinha como objetivo resolver os problemas. Já que a visita pessoal não resolveu, ele mandou uma carta tentando resolver o problema, como ele tinha feito já com a carta anterior, que a gente conhece como 1 aos Coríntios, né? Ele tinha escrito essa outra carta que a gente não tem também, ela se perdeu, nós não temos, que seria a terceira carta aos Coríntios, né? Então ele diz assim: eu escrevi, no verso 3, para resolver o problema, para quando eu for aí a próxima vez, eu não tenha tristeza, mas tenha alegria. E olha o que ele diz no verso 4: porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Resumindo o movimento geográfico aqui, na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve: eu vou para Macedônia e vou parar aí para passar o inverno com vocês. Depois ele manda avisar: na verdade eu vou parar, fazer duas paradas, na ida e na volta. Aí ele foi, só que na primeira a visita não foi boa. O tempo dele lá, a gente não sabe quanto tempo ele passou, mas foi tristeza. Ele deve ter saído, não deve ter ficado muito tempo na cidade. Os problemas não são mencionados aqui, mas provavelmente são aqueles problemas que ele trata na primeira carta e que a carta não resolveu.
E ele teve que enfrentar todos aqueles problemas lá, acusações de todo tipo, resistência contra ele. E eu sei que Paulo sai de Corinto preocupado. E ele diz, então, eu não vou voltar lá na cidade, na igreja, mas eu vou escrever uma carta. Talvez uma carta resolva. E ele escreve uma carta pesada, uma carta grave, mas com lágrimas nos olhos, com dor no coração, com aflição de espírito, porque ele ama aquela igreja e ele quer que a igreja resolva os problemas para que quando ele for lá a próxima vez, ele seja recebido com alegria e não tristeza, porque ele não quer mais se encontrar com a igreja sentindo tristeza no coração. Ele diz, eu quero que vocês vejam o amor que eu tenho por vocês. Eu quero poupar vocês, por isso que eu não voltei uma segunda vez e eu mandei essa carta. A gente vai ver que essa carta produziu efeito, porque Tito foi lá, trouxe notícias para Paulo de que a carta tinha produzido efeito, que a própria igreja tinha disciplinado os rebeldes e tinham se humilhado perante Paulo, tinham mandado dizer que amavam o apóstolo Paulo. A carta resolveu. Nós vamos ver isso mais adiante, na próxima vez que a gente se debruçar aqui no capítulo 2. Mas enquanto isso, vamos tirando algumas lições para nós, para concluir o estudo dessa noite. O primeiro, o que é que a gente tira para nós? São todas lições aqui, não é? Primeira, a necessidade de transparência em tudo que a gente faz. Motivos ocultos não podem haver. É o que a gente chama de motivos noturnos, não é? Tem os motivos diurnos, que são aqueles que todo mundo pode ver, e tem os motivos noturnos, aqueles que estão escondidos nas trevas e que as pessoas não veem. Quanto mais transparente a gente for, menos problema a gente vai ter. Então, ser franco, ser sincero. Às vezes para o brasileiro é difícil a gente abrir o coração e dizer a real intenção. Às vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, você está com raiva de mim? Não, eu? Imagine, e a gente está. Né? Não, gente, não é nada não, é bobagem, não liga para isso não, né? Tal, em vez de dizer, eu estou, meu irmão, eu não gostei daquela situação, aquelas palavras, vamos conversar sobre isso, vamos colocar nossa vida em ordem. Então, a importância de transparência. Veja o esforço que Paulo está fazendo aqui para colocar aquele mal entendido em ordem, essa é a primeira lição. Segunda, líderes sempre serão mal compreendidos nas decisões que eles tomam, especialmente se as pessoas já estão indispostas contra eles. É o caso de Paulo, ele tinha resolvido ir 2 vezes, acabou indo uma só, mas ele tinha motivo. O motivo era o amor que ele sentia para a igreja. Ele sentia que se fosse uma segunda vez, a situação ia piorar ainda mais, o caldo ia entornar. Então ele optou por escrever uma carta, foi criticado como sendo leviano, diz que vai e não vai. A palavra dele uma hora é sim, outra vez é não. Então, líderes, eles sempre serão mal compreendidos, especialmente se já tiver uma indisposição da igreja com relação a eles, ou de um grupo da igreja com relação a eles. Então, esse é um fardo que a liderança espiritual de uma comunidade tem que levar, é preparar-se para ser incompreendido e estar preparado para dar explicações. Porque o tempo todo vai ter gente fazendo isso aqui, que fizeram com o apóstolo Paulo. Se fizeram com Paulo, imagine, não é? com os outros, não é? E o líder, ele tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de resistência, de crítica, de questionamento. Terceiro, a gente aprende aqui a importância de poder apontar para a nossa vida como prova de que nós somos íntegros nas coisas que decidimos e escolhemos. Paulo podia dizer para aqueles irmãos, eu tive aí 3 anos, vocês sabem que maneira santa, que maneira íntegra, sincera eu vivi com vocês, eu nunca usei sabedoria do mundo. Como é que vocês estão desconfiados de mim agora, de que eu usei de astúcia, disse que 2 vezes fui mudei de plano? Vocês deviam pelo menos me dar o benefício da dúvida, de que eu tinha um bom motivo para não cumprir aquele plano que foi inicialmente estabelecido. E o último ponto aqui que eu queria destacar, a necessidade da gente ir até o fim para acertar as coisas erradas. A gente não, mesmo que cause muita dor e muito conflito, enquanto houver possibilidade de resolver um mal entendido, de reatar um relacionamento, de restaurar a comunhão, a gente deve tomar esse passo, ainda que cause muita dor. Você vê aqui as indas e vindas de Paulo
no relacionamento dele com a igreja de Corinto. É carta, é visita, é explicação. Ele podia simplesmente, entregar a igreja inteira ao diabo e plantar outra igreja em outro lugar. Mas ele insistiu no relacionamento com aquela igreja. Eu acho que fica uma lição para nós de resiliência, de perseverança, que pode ser aplicado no casamento, nas relações na igreja, nas relações de trabalho, enfim, em quantas áreas da vida onde haja conflitos, esse princípio permanece, de que o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que é isso que o próprio Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12. Da próxima vez nós vamos ver então aqui do capítulo 2, de 5 em diante, os efeitos que a carta teve na igreja de Corinto. E nós vamos ter mais uma vez lições práticas e muita coisa para aprender com esse homem extraordinário que é o apóstolo Paulo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós nos sentimos tão pequenos diante da grandeza desse homem, mas não ele, a tua graça com ele. E como ele amava aquele povo difícil, povo rebelde, questionador, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a amar as pessoas, porque nós te amamos, a amar a tua igreja, amar o teu povo, a não desanimar, a não perder o ânimo em momento nenhum, mas perseverar, lembrando que tu és o nosso Deus, que tu cuidas de nós e que tu abençoas todo o esforço no sentido da reconciliação. Eu oro pelos que estão aqui presentes nessa noite, por aqueles que nos seguem através da internet. Dá-nos da tua graça, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.